Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor de dança, professora de dança. Eu sou Maurício Areias e, como eu tenho feito, toda terça-feira, à 1h15, a gente está aqui juntinho, falando sobre dança, falando sobre ensinar dança, falando sobre as maneiras e possibilidades da dança acontecer e da gente conseguir, como professor, fazer com que os nossos alunos aprendam cada vez melhor, né? E nessa terça-feira, hoje, né, nessa semana, eu tenho conversado bastante aí com alguns amigos, falando com alguns alunos até, sobre a ludicidade na dança. E a proposta de hoje é justamente a gente falar sobre isso. Falar sobre o lúdico, falar sobre a aula lúdica, o que ela é, o que ela não é, o que é a possibilidade da gente fazer aí para que a aula seja realmente lúdica, quais são esses mitos que tem que fazem a gente às vezes confundir o que é o lúdico e o que não é o lúdico, certo? Então, vamos começar fazendo o seguinte. Vamos falar sobre o que é o lúdico, né? O lúdico, ele é justamente a transformação da brincadeira, do jogo, nas suas atividades da sua aula, mas o grande objetivo do lúdico, do método lúdico de ensino, é que você use a brincadeira e o jogo para ensinar. Então, você vai estar sempre focado ou focada em ensinar tudo, aquilo que a sua aula se propõe a ensinar, aquilo que você, como professor, está disposto e quer que o seu aluno aprenda. O lúdico diz justamente sobre o que você vai fazer para que a sua aula tenha essa pegada, ou seja, que você consiga realmente transformar a brincadeira, o jogo, nas suas atividades que vão gerar o aprendizado no seu aluno. Então vamos entender também sobre o brincar. Por que é tão importante assim brincar? Por que a aula lúdica é a mais indicada e a ideal para a criança? Porque o lúdico e a brincadeira faz parte do universo da criança. A criança, ela naturalmente se envolve no brincar. É uma coisa natural, desde que ela nasceu até o resto da sua vida, né, mesmo depois de adulto, a gente tem essa coisa natural do brincar. Infelizmente, quando a gente vai crescendo aos poucos, a gente vai diminuindo isso, a gente vai acabando perdendo um pouco dessa ludicidade e vai tomando outras coisas, colocando outras coisas no lugar. Mas, para criança, principalmente, a brincadeira é o natural, é aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela curte, aquilo com que ela se envolve. Não sei se vocês já ouviram, mas tem uma linha, né? De que quando uma criança, por exemplo, ela tá brincando na beira da praia de catar conchinhas, nada mais no mundo existe para ela. Só o que existe é ela, o mar e as conchinhas ali. E por que eu estou dizendo isso? Porque justamente quando está brincando, a criança esquece tudo que tem à sua volta, ela esquece e ela se entrega por inteiro à brincadeira. Então, a concentração, a atenção dela está completamente voltada para a brincadeira ou para o jogo, como você quiser chamar. No caso do lúdico, a gente não tem muito essa diferenciação do que é a brincadeira, o que é o jogo. A gente costuma querer fazer diferenciações, né? Mas de uma forma geral, é o prazer de estar em movimento, de estar em ação, que faz com que a criança fique tão encantada com o lúdico. Agora, falando em encantamento, encantada, mas não quer dizer, eu ouço muito disso, inclusive essa semana ouvi algumas pessoas me perguntaram sobre isso. Ah, toda aula lúdica ela precisa ter um tema, por exemplo? Não. Não necessariamente. Inclusive, quando você faz lá eu vejo muitas pessoas que dão aula aí de baby class, né? E que fazem a famosa aula das princesas. Essa aula ela pode inclusive nem ser lúdica, dependendo das atividades que vão ser propostas para ela. Por quê? Se é só imitar a princesa, não tem muita ludicidade envolvido aí.
O que é lúdico é justamente quando você usa a ação, uma aula lúdica, é quando você vai usar essa ação para você fazer o seu aluno chegar a algum lugar, ou seja, ela aprender alguma coisa. Então, se você faz aí todo mês uma aula de princesas, mas nessa aula de princesa você não usa o tema princesa para ensinar algum passo novo ou para treinar algum movimento novo, a sua aula está sendo simplesmente uma recreação e não uma aula lúdica. A aula lúdica, ela é uma aula, ela continua sendo uma aula. Então, ela tem que ensinar alguma coisa. Não é só para brincar, não é só para recrear. Brincar e recrear é maravilhoso, claro que as crianças gostam. Se esse for o seu objetivo com a aula, até aí ok. Mas se você pretende ter aula lúdica, que você vai realmente dar aula, ensinar alguma coisa, então não é por esse caminho que você tem que ir. A aula lúdica ela não precisa ter um tema específico, ela precisa de ter atividades lúdicas, aquelas atividades onde você vai dar sentido ao que está sendo feito. Então, às vezes para uma criança é muito mais lúdico, por exemplo, ela imitar um cachorrinho, porque você quer fazer, por exemplo, que ela tenha um fortalecimento dos membros superiores, né, dos braços. Então, ela andar na posição de 4 apoios vai ser muito mais lúdico para ela. Se ela está pensando que ela está imitando um cachorrinho ou um gatinho, qualquer bicho que seja, isso sim é uma atividade lúdica. Por quê? Você está usando a brincadeira, você está fazendo ela acionar a imaginação, mas você tem um objetivo para atingir. Você quer que ela aprenda alguma coisa ou que ela fortaleça alguma parte do corpo, ou seja, você tem uma meta. Sem meta, a aula lúdica não é uma aula, ela é simplesmente a recreação. Então, para que a gente não confunda mais, brincar faz parte do lúdico, mas para que seja uma aula lúdica, ela precisa de ter um objetivo. Você precisa saber aonde você quer que seu aluno chegue. Aí sim você vai poder dizer que você está dando uma aula lúdica ou uma aula com atividades lúdicas, tá certo? Esse trabalho lúdico, né, essa diferenciação que você tem que fazer, isso precisa ficar claro sempre e precisa ficar claro desde já. Porque se você entende esse princípio de que eu vou usar a brincadeira e o jogo para ensinar o meu conteúdo, esse é o primeiro passo que você vai dar em direção de ter uma aula lúdica e de você conseguir sempre atingir aí as suas metas, fazendo com o seu aluno brincar e aprender. Porque realmente, toda criança aprende brincando. Desde pequenininha ela já começa a brincar e ela vai aprendendo, ela aprende muito com a brincadeira. Mas você, como profissional, como professor ou professora, você vai direcionar a brincadeira para o aprendizado que você deseja que ela tenha. É aí que está a grande diferença da aula lúdica para a recreação. Tá certo? Mais uma vez, não estou dizendo que a recreação é errada, não é isso. A recreação é ótimo, mas ela tem objetivos diferentes do que a aula lúdica. Tá certo? Falando aí, então, inclusive nos objetivos, quando você vai direcionar as brincadeiras que você vai fazer, quando você vai direcionar as suas atividades, você vai planejar a sua aula lúdica, existem 4. São 4 as possibilidades. Claro que você pode misturar uma com a outra, né? E sempre uma vai se acender mais do que a outra. Mas, de uma forma geral, em 4 dimensões você vai desenvolver o seu aluno e você vai estar atento para os seus jogos e brincadeiras dentro da ludicidade atingir a isso. E o que são essas 4? Você pode fazer brincadeiras, né, e jogos, ou seja, atividades lúdicas que desenvolvam a parte motora do seu aluno, a parte afetiva, a parte cognitiva ou a parte social. Então, se você pelo menos está desenvolvendo uma dessas 4 partes no seu aluno, aí sim você está com algum objetivo na sua aula, você está realmente com uma proposta de ensino e aprendizagem. E é claro que você, numa aula, pode trabalhar os 4
esses 4 fatores. E aí você vai, cada hora, dando ênfase a um ou a outro, ou 2 ao mesmo tempo. Vai depender da atividade que você vai propor. Então, todas as vezes que você estiver aí montando a sua aula, planejando a sua aula, tenha sempre em mente, independente se é uma aula de baby class, se é uma aula de balé, se é uma aula de jazz, ou de qualquer outra aula. Se você está se propondo a ensinar para crianças, e principalmente de forma lúdica, esteja atento a esses 4 fatores. Quais são? Motor, afetivo, cognitivo e social. O fator motor é o que a gente na dança mais desenvolve, porque é o nosso objetivo. O objetivo na dança é fazer com que a criança tenha o desenvolvimento motor, ou seja, que ela consiga explorar cada vez mais as possibilidades do próprio corpo e entender cada vez melhor o corpo para que ela possa usar na dança e na vida. Mas é claro que o corpo não está desatrelado do cognitivo, ou seja, uma criança vai desenvolver a sua inteligência também através do corpo. Afinal de contas, é através do corpo que a nossa mente aprende. Né? É através do movimento que a mente vai entendendo quais são os caminhos que a gente precisa fazer aí, as atitudes que a gente vai tomar perante o mundo. E isso sempre muito atrelado à parte afetiva. Imagina uma criança que não está aí com o seu lado afetivo muito bem desenvolvido e ela está sempre muito quietinha, está sempre às vezes tristonha. Essa criança, ela não vai ter um desenvolvimento igual ou pelo menos semelhante a uma criança que está disposta, que é alegre, que está aí cheia de vida, que gosta de se movimentar. Então, a gente também como professor precisa estar sempre olhando isso. A parte afetiva, ela com certeza vai interferir muito na parte motora e, claro, na parte cognitiva também. Por quê? Porque tudo faz parte do ser humano. A criança, ela está em formação. Então, tudo isso ainda está sendo construído por ela. E a parte social. Por que a parte social? Ah, Maurício, uma criança ainda não tem vida social? Tem sim. A criança tem vida social desde que a gente nasce. Às vezes, né? Às vezes não, sempre. Antes de nascer, inclusive, a gente já tem. Quando a gente, né, tá lá na barriga da mãe e a mãe quer muito aquela criança, isso vai interferir no que vai vir depois. Quando é uma gravidez de risco, também interfere. Quando a gravidez não foi planejada e está tudo muito embolado para o nascimento da criança, tudo isso vai interferir em como vai ser essa criança depois. Então, é o lado social que já vai interferindo na vida. E aí a criança vai começar a se desenvolver e quando ela não tem essa parte social esclarecida e que ela tenha a possibilidade de desenvolver as relações dela com ela mesma, as relações dela com as outras pessoas e com o mundo, isso vai trazer problema motor, isso vai trazer problema cognitivo e, claro, problema afetivo. Então, esses 4 fatores estão sempre ligados um no outro. Mas você, como professor, vai estar sempre optando em qual você vai dar ênfase para você ensinar, para você trabalhar, para você desenvolver, mas claro, sem esquecer nenhum dos outros, tá certo? Então fica com esses 4 fatores aí na cabeça e nunca mais esqueça deles, ok? Vamos falar então também agora sobre o corpo. O corpo como um instrumento de aprendizado. A gente vai falando da dança e eu já vi várias vezes algumas amigas também minhas falando sobre aula de caderno. Já ouviram falar sobre a aula de caderno? Muita gente tem aí no balé e tem essa proposta, é uma proposta que é legal. Claro que você vai fazer isso na idade certa, claro que você vai estar atento se isso realmente está sendo interessante, se aquele é um meio bacana para você trabalhar. Mas a gente não pode nunca esquecer o lado prático da dança, que a dança é uma atividade 99% prática, para não dizer 100%. Ela é uma atividade que requer que você esteja em movimento e que você aprenda através do movimento. E é aí justamente que a ludicidade faz toda a diferença quando você está ensinando dança para criança. Por quê? Porque não só você vai fazer a criança se movimentar, estar em permanente ação, né? Você vai dar sentido a esse movimento. E é aí que mora
a grande sacada da ludicidade. É quando você consegue ensinar para o seu aluno ou para a sua aluna um movimento aonde aquele movimento faça sentido para ela. E não é fazer esse sentido dela entender qual músculo que vai usar, qual a quantidade de força. Não é isso. Quando a gente está falando do ensino lúdico para a criança, é fazer esse sentido, ou seja, ela vai querer se movimentar. Faz sentido para ela querer fazer aquele movimento. Aí sim você vai estar desenvolvendo o lado lúdico da criança. Por quê? Quando ela faz o movimento com a afetividade aflorada, com a cognição sendo estimulada e com o social também sendo desenvolvido, ou seja, ela faz porque ela realmente está com vontade, a relação dela com você, professor, não é estremecida porque não é uma relação hierárquica que você manda e ela faz. Não, você propõe e ela gosta da proposta e aí sim ela faz. E esse fazer, porque ela quer fazer, faz toda a diferença, porque ela vai se entregar de corpo e alma para aquele movimento. E aí o corpo dela absorve de maneira diferenciada aquele movimento, porque junto com o movimento vem o prazer de fazer o movimento. E é essa a grande riqueza da ludicidade na aula de dança. É você ter o prazer, essa sensação gostosa de fazer o movimento porque você quer fazer. E aí você quer cada vez fazer melhor. E aí você cada vez quer superar e aprender mais. E é por aí que a gente vai fazendo esse caminho, vai trilhando o caminho para ensinar as crianças a dançarem. É através desse encantamento, mas não é aquele encantamento falso, não é um encantamento que você vai fingir coisas. Não. Inclusive, muita gente acha que professores de aula, assim, lúdica, né? Que para dar aula lúdica você precisa ser aquele, como se fosse um grande animador de torcida. Não, nada disso. Você precisa entender dessas coisas que eu estou falando aqui. Para dar aula lúdica, ao invés de você pensar que você é um grande animador de torcida e que tem que ficar fazendo muitas firulas para o seu aluno achar legal e querer fazer, não. Dê sentido ao que está sendo feito, mostre para ele que aquilo, para seu aluno, ele ou ela, que aquilo faz sentido e ela mesma vai querer fazer. Você não precisa ficar fazendo movendo grandes funções aí para poder o seu aluno querer fazer. Ele vai querer ou ela vai querer porque é interessante, porque faz sentido para ela. E aí sim é lúdico, porque é prazeroso fazer. O lúdico está sempre muito ligado ao prazeroso, ao espontâneo. Espontâneo nesse sentido de querer fazer. Eu faço porque eu quero fazer, não porque eu estou sendo obrigado a fazer. Se eu estou sendo obrigado a fazer, a ludicidade já era. Ok? Então, como a gente sabe que a dança, né? Aí, como eu disse, 99% ela é prática, né? Mas ela tem uma teoria, uma base que você, professor, precisa dominar antes de começar a dar aula, para você entender disso até que eu estou falando aqui das aulas lúdicas. Então, o que eu quero dizer com 99% prática é quando a gente está falando em relação ao aluno, e principalmente a criança. Ela não quer ir para aula de balé, ou para aula de jazz, ou baby class, para ela chegar lá e ficar escrevendo o nome de passo, ou somente pintando. Principalmente porque hoje em dia as crianças têm sofrido bastante na escola, porque eu vejo isso muito na minha realidade aí, eu vejo muitas escolas fazendo com que as crianças cada vez fiquem mais paradas. A escola, ela quer a criança parada, sentada, calada. Ela não quer a criança se movimentando. Porque a escola ainda tem aquela cabecinha de que para aprender aqui, cognitivamente, o corpo tem que estar parado, sossegado. E é justamente ao contrário. O corpo em movimento faz com que a nossa cognição evolua como um foguete para cima. Então, cada vez mais lá na escola a criança, né, tende a ficar parada porque os professores e a escola e a metodologia da escola quer que seja assim. Então a gente aqui do outro lado, nas aulas práticas, a gente tem que colocar elas em movimento o tempo todo para que elas tenham essa possibilidade de vivenciar. E fora que muitas das vezes agora as crianças também vivem em locais onde elas não têm essa possibilidade de movimento. Elas vivem, às vezes, em apartamentos ou casas que são menores, não tem quintal, aquela história de não pode ir brincar na rua porque é perigoso. Essas coisas todas que a gente já conhece.
Então, são sempre fatores que vão fazendo a criança cada vez se mexer menos. E a nossa obrigação, como professores do movimento, de fazer a criança se mexer muito. Claro que não só a criança, o adolescente, o adulto, mas principalmente a criança, porque ela está em formação e essa oportunidade de movimento vai fazer com que ela se desenvolva muito, tá certo? Vamos falar então um pouquinho, eu já falei aqui sobre essa questão da espontaneidade, né, do lúdico. O lúdico tem essa característica da espontaneidade e da liberdade. Aí você vai pensar assim, mas Maurício, como é que eu vou dar liberdade ao meu aluno ou à minha aluna lá no Baby Class para ela fazer o que quiser? Não, não é ela fazer o que quiser. A liberdade que o lúdico propõe é que ela primeiro experimente fazer as coisas da maneira que ela acha que é, da maneira que ela acha interessante, e você aos poucos vai conduzindo o seu aluno, a sua aluna, para o caminho que você quer, para aquele formato do movimento que você quer que ela atinja, que ela adquira, aquele gesto motor que você quer que ela tenha, que ela adquira, retenha, né? E depois consiga transferir para outros conhecimentos. Então, é a liberdade de primeiro experimentar. A aula de Baby Class é uma experimentação o tempo todo. Então, você primeiro deixa a criança experimentar, ouça o que ela te diz, deixa ela fazer do jeito dela, e aí depois, com o tempo, sem pressa, aí você vai moldando aquele movimento, tirando algumas arestas, corrigindo alguns detalhes, até que ela chegue. Não tenha pressa. Por quê? O ensino não é um produto. O ensino é um processo. E é justamente quando a gente interfere da melhor maneira, que para a criança é a maneira lúdica, que a gente interfere nesse processo, assim, é que a gente consegue fazer a criança ir no seu máximo de potencial. Então, entenda isso. O ensino, ele não é um produto. O ensino é um processo. E você, professor, que está ensinando, você vai interferindo nesse processo aos pouquinhos para que o aluno vá construindo conhecimento. E assim funciona para qualquer nível de aluno, do Baby Class ao avançado. Você interfere no processo, porque aí o resultado lá, o produto, quando chegar, já vai estar pronto. Você não vai, porque inclusive para interferir no produto, é quase que impossível. Depois de pronto, depois de consolidado, já era. Então, você como professor vai estar sempre com isso na cabeça. O ensino é um processo e não um produto. Por quê? Porque o produto é aquela coisa pronta, engessada. Tá aqui, é isso, é o produto. E o processo não, o processo ele é construído e ele acontece no durante. Para você sair de um lugar e chegar até o outro, esse processo de ensino e aprendizagem é o que interessa para a gente, professor. Porque o aluno pode chegar aqui no final de várias maneiras, existem vários caminhos, inclusive os caminhos ruins. Então, se nós professores estivermos preocupados demais com o produto, a gente esquece de olhar para esse processo. E é o olhar diferenciado do professor para o processo que faz com que você, professor, seja diferenciado de todos os outros, de todo esse bolo, de toda essa galera que só está aí repetindo o que os outros fazem. Tá certo? Vamos ainda falar, isso aqui é bem interessante para a gente dizer, porque às vezes a pessoa fala assim, a coisa lúdica ela não pode ser competitiva, né? Que a competição não é lúdica. Olha, há controvérsias sobre isso. Por quê? Porque quando você está falando da ludicidade, você está falando do prazer, da liberdade, e dependendo da faixa etária que os seus alunos estão, às vezes a própria competição é super lúdica, porque eles se divertem muito e eles aprendem muito na competição também. Então, dizer que a ludicidade não pode, né, que uma atividade, vou falar de uma outra forma, dizer que uma atividade competitiva não pode ser lúdica é completamente equivocado, porque depende de como que você está levando essa atividade, de como que você está propondo e de como está sendo a aceitação dos seus alunos. Porque se os alunos gostam, se eles se divertem e se eles aprendem com a atividade competitiva que você propôs, não tem nada de errado, inclusive é lúdico sim. Tá certo? Então, não deixe com que esses mitos
fique assombrando aí as suas aulas. Use as atividades de forma consciente e aí você vai ter a certeza de que está no caminho certo. Pensa, eu tô com essa atividade proposta, seja ela competitiva ou não. Mas a minha proposta é, através de um jogo ou uma brincadeira, ensinar um certo conteúdo, então você está usando o método lúdico, sim. Pensa nisso, tá? Falando aí da brincadeira, inclusive, a brincadeira, ela ajuda, né? A brincadeira e o jogo, eles ajudam a criança, principalmente, a desenvolver muito das suas habilidades, né? Eu já cheguei a citar algumas coisas aqui que têm a ver com isso, mas, por exemplo, a criança desenvolve as habilidades sociais, né? A cooperação, a persistência é desenvolvida também durante a brincadeira e o jogo, porque às vezes ela faz a primeira vez, não consegue, e aí ela insiste, faz a segunda, a terceira, a quarta, até conseguir. E esse processo de até conseguir é de grande valor para o aprendizado dela. Porque ela está trabalhando a persistência, inclusive a persistência é uma grande característica que precisa ser desenvolvida no bailarino. E é uma característica que precisa ser desenvolvida quando ele é ou ela é pequena, né? Quando está lá no baby class, aí você tem que desenvolver essa persistência, essa questão de, eu errei, eu vou fazer de novo, eu não consegui agora, eu vou tentar. E você, como professor, vai interferindo aí nesse processo, você dá uma ajudinha, depois você pede para ela fazer sozinha de novo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de uma brincadeira que eu gosto muito de fazer com as minhas alunas de baby class, que chama o Lago do Jacaré. Essa brincadeira, eu coloco um colchão ou qualquer coisa que no chão, assim, geralmente eu uso o colchão, né, por causa de ser massinho, mas eu ponho ali no chão, pode ser um colchão, uma toalha, e eu falo para elas, eu conto a história para elas que ali é um lago, e aquele lago tá cheio de jacaré, e os jacarés estão todos com fome, com muita fome. E aí eu brinco com elas, falo que o jacaré tem uma boca enorme, que se o jacaré fechar a boca engole a pessoa inteira e tudo mais, e faço todo aquele alvoroço para elas se ligarem e criarem essa atmosfera com relação àquele objeto. E aí elas começam a imaginar e viajar nessa ideia. E aí eu falo, então agora a gente que vai se arriscar e a gente vai pular por cima do lago de jacaré. E aí elas vêm correndo e pulam por cima, e eu deixo que primeiro elas pulem da maneira que elas quiserem, e com o passar do tempo eu vou começando a colocar algumas coisas nesse salto, pular com a perna, uma perna ou a outra perna. Eu pergunto a elas com qual perna que elas vão pular, para elas começarem a trabalhar esse tipo de coisa, né? A lateralidade, trabalhar a noção do corpo e tudo mais. Mas enfim. E aí elas fazem essa brincadeira, e muitas das vezes tem algumas alunas que elas ficam tímidas e eu logo vejo assim pela carinha delas que elas estão com medo de pular, porque elas estão com medo de não conseguir. E aí é a hora que a gente, como professor, precisa interferir, porque a gente vai fazer com que ela se sinta capaz. A gente sabe que ela é capaz, mas ao invés de eu só ficar dizendo para ela que ela é capaz, eu vou lá e ajudo ela a pular. Então, às vezes, não é na primeira aula que ela vai pular sozinha. Às vezes eu faço 3, 4 aulas e ela ainda pula segurando na minha mão. E não tem problema nenhum. Eu deixo que seja assim, ela vai, todas as vezes que ela vai fazer, vai chegando nas outras aulas, ela mesma já estende a mão para eu dar a mão a ela para ela pular. Isso, mesmo o lago sendo pequenininho. Às vezes você vai olhar assim e é uma pastinha no chão, uma folhinha. Mas é a questão da imaginação da criança que fez ela ficar com medo de pular por causa da história do jacaré e tudo mais. Enquanto umas já saem correndo e pulam, outras ficam assim. E aí, você tem que ter essa sensibilidade de realmente pegar na mão e pular e comemorar com ela depois que ela pulou e falar isso, muito bem, você pulou e tal. E ao contrário disso, tem crianças que às vezes vão pular e aí pisam no lago do jacaré e aí a gente fala, o jacaré comeu o seu pé, e ela cai na risada, e ela às vezes até pula e pisa de propósito para dizer que o jacaré comeu o pé, e é assim. O meu objetivo com elas é elas treinarem o salto. Então, se ela fez um salto e ela pisou no colchão ou ela não pisou, não tem problema nenhum. O importante é ela fazer o salto. E ela está fazendo o salto de uma forma lúdica, de uma forma divertida e que faz sentido para ela saltar. Então, eu não vou ficar pedindo para ela somente para ela saltar. Ela mesma já vê a necessidade de saltar porque tem um lago cheio de jacaré. Entenderam? É assim que a gente trabalha com o lúdico.
tá? Então, além dessa coisa da persistência, né, que eu acabei ilustrando aqui com essa brincadeira, a ludicidade também ajuda muito na resolução de problemas. Por quê? Como a criança ela tá afim de fazer, ela quer fazer aquela atividade, porque para ela vai ser um prazer fazer, ela vai resolvendo as coisas que acontecem que impediriam dela fazer. Como vou pegar aí o exemplo do lago aí mesmo, se ela não consegue, ela já viu que eu posso dar a mão para ela pular, na próxima vez, ela não vai querer deixar de fazer, ela vai querer fazer, só que ela vai fazer com a minha ajuda, e não tem problema. Então ela resolve o problema que é o medo dela de pular, segurando na minha mão. E aí, com o tempo, ela vai ganhando essa confiança e daqui a pouco ela está pulando sozinha. Todas as minhas alunas fazem essa atividade e elas se divertem muito com isso. E mesmo aquelas que começam com medo e tudo mais, lá na frente, elas já não estão nem mais ligando, elas já estão fazendo e elas correm, e elas pedem, inclusive, essas que têm medo no começo, depois são as primeiras a pedir para que a brincadeira seja feita, para que o jogo seja feito. Por quê? Porque para ela aquela é uma conquista. E isso é que é o lúdico. Olá, Franciane, tudo bem? Então, a gente está falando aqui, Franciane, dessa questão da ludicidade e do prazer que a gente traz aí junto com a ludicidade para a criança, tá certo? Uma outra coisa, assim, uma outra dimensão, né? A gente tem 4 dimensões que a gente precisa sempre trabalhar com a criança. Então, assim, para a gente ir finalizando assim o nosso papo aqui, vamos falar dessas 4 dimensões aí um pouquinho. A criança, você precisa desenvolver nela sempre, sempre, sempre essas 4 dimensões. Você vai desenvolver nela a parte cognitiva, a parte afetiva, a psicomotora e a social, que alguns autores costumam chamar de fé e crenças. Também, né? Costumam também chamar assim. E o que é isso? A parte motora, né? É a psicomotora, que a gente está justamente falando da ludicidade, que é isso, é você trabalhar o lado motor da criança, a trabalhar o movimento, mas sem desligar o movimento nem da cognição, nem da afetividade e nem do social. Você trabalhar o motor sempre atrelado a isso tudo. E o que é o cognitivo? Né? A dimensão cognitiva da criança é justamente o raciocínio, o pensamento, a maneira que ela consegue pensar o que ela vai fazer, por exemplo. Às vezes a gente pensa que trabalhar o cognitivo é só levar a criança para ler, escrever. Não, nada disso. Claro que isso também desenvolve o cognitivo. Mas quando a gente está falando de crianças, principalmente crianças de baby class, elas vão trabalhar o cognitivo através do movimento. Por isso, a aula lúdica para o baby class faz total diferença e tamanha é a importância. Por quê? Porque a maneira que a criança sabe aprender é através do jogo e da brincadeira, que nada mais é do que as atividades lúdicas. Então, se você usa isso, atividade lúdica, você também vai desenvolver o lado cognitivo e, imprescindivelmente, você vai desenvolver com ela o lado afetivo. Por quê? Porque ela está com vontade de fazer e ela está com um sentimento de prazer em fazer, em estar ali com você. E isso, às vezes, vai fazer de você, eu mesmo, nossa, eu tenho várias alunas que confundem muito, elas me chamam de pai. Várias vezes isso já aconteceu na minha aula. A aluna, ela tá tão envolvida comigo e com as atividades que eu dou, ela fica tão à vontade que várias vezes elas confundem. Ô pai, não, tio, elas confundem assim. Tamanha é a afetividade que a ludicidade traz, né, para a criança e ela sente isso. E aí fica fácil para ela confundir a gente, né? Não que eu tenha tomando o papel do pai, de criança, nada disso, mas é porque a criança ela sente uma afetividade tão grande por trabalhar assim, de forma lúdica, que ela fica encantada. E como eu disse, não é encantada porque eu estou dando para ela uma aulinha de princesa. A aulinha de princesa não é aula lúdica, a não ser que você use os movimentos da princesa para ensinar algum movimento para ela dentro do seu conteúdo. Né? Como eu disse, vai dar aula de princesa para suas alunas, cuidado, você pode estar dando só uma recreação e aí está gastando aquele tempo da sua aula que realmente é pouco, né? Uma aula de baby class geralmente 2 vezes na semana, 50 minutos, 1 hora, e aí você gasta isso fazendo recreação, uma coisa que
Para ela, claro, recreação é legal? É, mas a recreação ela faz, inclusive, sozinha em casa, brincando com a boneca dela de princesa. Então tome cuidado com as escolhas que você vai fazer. Então, para que a gente fique aqui de uma vez por toda, tirar toda essa, desmistificar, né? Tirar todo esse misticismo aí da aula lúdica, a aula lúdica ela precisa de atividades lúdicas que tenham o objetivo de ensinar algum conteúdo. Aí você pode dizer que você está dando uma aula lúdica. Se você está dando uma aula, por exemplo, de princesa, você pode estar simplesmente dando uma aula temática e recreativa. Nada mais do que isso. Fica ligado então nisso aí. Se você quiser aprender mais sobre ludicidade, sobre aulas lúdicas para criança, sobre o balé infantil, sobre baby class, pode mandar pergunta para mim, eu tenho respondido aí, eu tenho colocado umas caixinhas de perguntas também para a gente falar sobre a infância, sobre a criança e sobre o balé de uma forma geral, tá certo? Então, um prazer imenso estar aqui, dividir esse conhecimento aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, dá uma curtida aí, compartilha esse conhecimento com todo mundo que você conhece. E vamos fazer com que as nossas crianças se desenvolvam e cada vez se apaixonem mais por essa paixão que a gente tem, que é o balé, que é a dança, né? Então, vamos todo mundo ajudar aí, tá certo? Um grande beijo. A gente se vê na próxima terça-feira, às 1h15 da tarde. Tá certo? Um grande abraço a vocês. Até lá.